Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Faça História aqui com Danilo Andrade. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o poder do Verbo de Deus. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos lá! A palavra do Senhor nos fala já logo de cara, no comecinho, no verso de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa época ao qual Jesus nasceu era a época em que a filosofia, era a época em que as ciências humanas estavam sendo o abafa do momento, estavam sendo a coisa mais zica que estava tendo na época. Mas, para confundir tudo de vez, Deus manda Jesus para realmente confundir. Jesus foi mandado justamente nessa época para confundir tudo. Porque já que a humanidade estava achando que eles estavam sendo mais zica, Deus manda o filho dele para provar assim, ó, quem é mais rico agora, hein? E interessante, ó, porque aqui já fala, no princípio era o Verbo. Ou seja, quando tudo estava no começo, já era o Verbo de Deus, que era Jesus. E o Verbo estava com Deus. Aqui faz referência a eles serem um. Eles são três, na verdade. Que é Pai, Filho e Espírito. Três que se tornam em um. E é muito interessante a gente sempre lembrar da Trindade. E o Verbo era Deus. Eles eram três, mas ao mesmo tempo eram um, como eu já disse há alguns segundos atrás. Então não se esqueça, essa comunhão que Deus tem consigo mesmo é um reflexo de como Ele queria que fosse a sua igreja. O número 2 já diz, Ele estava no princípio com Deus. Ou seja, Jesus não apenas viu o que foi feito, mas Ele participou da criação, porque Ele e Deus são um. Então, pessoal, lembre-se, você está falando de um Jesus que é eterno, um Jesus que é Deus na sua vida. Interessante o próximo, que diz assim, ó, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. É muito bacana a gente olhar isso, porque aqui já está mostrando que Deus é imutável, que Ele é a vida. Deus é a vida, e não apenas um ser vivente, mas Ele é a própria vida. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, Ele provou ali que Ele tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Isso aí Ele mesmo disse. E se nós formos olhar, Jesus Ele levantou dos mortos também porque Ele tinha vida em si mesmo. Porque Ele tem a vida, porque Ele é a vida. E essa vida a qual Ele fala é a luz para todos aqueles que se encontram perdidos na morte espiritual. Porque a morte a que a Bíblia está se referindo aqui, qual morte a Bíblia se refere, não é apenas a morte física, mas sim a morte espiritual. Então, pense sempre nisso. A sua vida é a luz. E a luz que você tem da vida vem de Deus. Vou falar para vocês o verso de número 5, que diz assim, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ele. Aqui a palavra do Senhor está nos referindo ao que foi falado para Eva lá no Jardim do Éden ainda, logo na queda do homem, que diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou. A serpente lhe feriu o calcanhar, mas ele esmagou a cabeça de Satanás quando seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, que foi o último sacrifício com sangue que foi necessário para que nós tivéssemos a libertação do jugo do pecado, da morte e da escravidão. Vou ler para vocês Filipenses, capítulo de número 2, os versos 9, 10 e 11, que dizem assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse aqui é a maior referência ao que diz no capítulo 1 de João, ao qual o apóstolo Paulo fala que o nome de Jesus é um nome acima de todo nome. Porque se nós formos olhar em Marcos 16, 17 e 18, Jesus está falando que pelo nome dele faríamos muitas coisas, faríamos obras incríveis. E ao qual também, se nós formos ler João 14, 14, diz assim, que se pedirmos alguma coisa no nome de Jesus, Ele o fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Esse é o poder do Verbo de Deus. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e me mandem comentários com sugestões para próximos vídeos. Desde já agradeço a todos.